Um painel de juízes da Corte de Apelações do Colorado demonstrou ceticismo em relação à sentença imposta a Tina Peters, ex-funcionária eleitoral pró-Trump do Condado de Mesa, durante a audiência realizada na quarta-feira, 15 de janeiro de 2026. Peters foi condenada, em outubro de 2024, a 9 anos de prisão por facilitar o acesso não autorizado a equipamentos eleitorais em 2020. Embora os juízes tenham questionado argumentos de ambas as partes, mostraram-se particularmente críticos quanto às alegações de que Peters deveria ser responsabilizada por disseminar teorias conspiratórias sobre as eleições, com o juiz Craig Welling afirmando que o tribunal não pode puni-la por seus direitos da primeira emenda. O caso envolve o uso por Peters do crachá de segurança de outra pessoa para permitir que Conan Hayes, um ex-surfista, assistisse a uma atualização de software do sistema de gerenciamento eleitoral do condado. Promotores afirmam que Hayes fez cópias do disco rígido do sistema antes e depois da atualização e que senhas de segurança parcialmente editadas posteriormente apareceram online. Hayes não foi acusado de qualquer irregularidade. Peters recebeu perdão federal do presidente Donald Trump em dezembro de 2024, mas permanece presa no Colorado, já que as acusações são de nível estadual. Trump tem pressionado o governador Jared Polis a conceder perdão estadual, ameaçando cortar financiamento federal ao Colorado caso isso não ocorra. Polis já classificou a sentença de 9 anos como severa. Os advogados de Peters, incluindo Peter Chicktin, argumentam que o perdão presidencial deveria ser aplicável às acusações estaduais e expressam confiança no resultado favorável da apelação. O caso de Tina Peters representa uma das mais flagrantes manifestações da perseguição política sistemática contra americanos que ousaram questionar a integridade eleitoral de 2020. Esta ex-funcionária do Condado de Mesa, Colorado, uma patriota que simplesmente queria garantir eleições justas e honestas, encontra-se no centro de uma batalha constitucional que expõe a profunda divisão entre jurisdições controladas por democratas e a autoridade presidencial. Em 15 de janeiro de 2026, um tribunal de apelações do Colorado ouviu argumentos sobre a sentença de 9 anos imposta a Peters, numa audiência que revelou tanto ceticismo judicial quanto a recalcitrância de um Estado progressista em aceitar o perdão presidencial emitido por Donald Trump em dezembro de 2025. A situação apresenta camadas de complexidade legal, mas o núcleo permanece cristalino. Uma mulher está presa por tentar expor potenciais irregularidades eleitorais, enquanto políticos democratas que supervisionaram eleições questionáveis permanecem livres e celebrados. Peters foi condenada em outubro de 2024 por permitir que outra pessoa acessasse os sistemas de gerenciamento eleitoral do condado durante uma atualização de software em 2020. Especificamente, ela usou o crachá de segurança de outra pessoa para permitir que Conan Hayes, descrito nos registros como ex-surfista, observasse a atualização do software do sistema eleitoral. Promotores alegam que Hayes fez cópias do disco rígido do sistema antes e depois da atualização e que senhas de segurança parcialmente editadas posteriormente apareceram online. Notavelmente, Hayes nunca foi acusado de qualquer irregularidade, um detalhe que levanta questões perturbadoras sobre a seletividade da perseguição judicial. Durante a audiência de apelação, os juízes demonstraram ceticismo em relação a vários aspectos do caso, particularmente quanto às alegações de que Peters deveria ser responsabilizada por difundir teorias conspiratórias eleitorais em 2020. O juiz de apelação Craig Welling foi enfático. O tribunal não pode puni-la por seus direitos da primeira emenda. Esta declaração judicial, embora reconfortante, expõe a extensão alarmante em que promotores progressistas tentaram criminalizar não apenas ações, mas o próprio discurso político. O presidente Trump concedeu perdão federal a Peters em dezembro, descrevendo-a repetidamente como uma patriota que simplesmente queria eleições seguras e honestas. Trump foi além, ameaçando o Colorado com perda de financiamento federal caso o governador Jared Polis não emita um perdão estadual correspondente. Polis, navegando nas águas turbulentas da política progressista, descreveu a sentença de 9 anos como severa, um reconhecimento tímido da desproporcionalidade gritante, mas insuficiente para corrigir a injustiça.
A defesa de Peters argumenta que o perdão presidencial deve aplicar-se às acusações estaduais, criando uma questão constitucional fascinante sobre a extensão do poder presidencial versus autonomia estadual. Seu advogado, Peter Chichting, expressou confiança tanto na apelação quanto na aplicabilidade do perdão presidencial, declarando: contrariamente ao governador do Colorado, vemos o perdão como aplicável às acusações estaduais. Peters passou o Natal de 2024 na prisão, apesar do perdão presidencial, ilustrando a resistência obstinada de estados controlados por democratas à autoridade presidencial quando exercida por um republicano. Esta resistência não é acidental, é calculada, ideológica e profundamente reveladora sobre quem realmente representa ameaça ao Estado de Direito na América contemporânea. A cronologia dos eventos revela um padrão preocupante. Ações tomadas em 2020 para garantir transparência eleitoral resultaram em condenação em 2024, durante um ano eleitoral crucial, seguida de resistência estadual a perdão presidencial em de 2025 a 2026. O timing não é coincidência, é tática política disfarçada de processo judicial. Este caso transcende Tina Peters como indivíduo. Ele representa o tratamento sistemático dispensado a qualquer americano que questione narrativas eleitorais aprovadas pelo establishment. Enquanto cidades democratas liberam criminosos violentos em nome da reforma da justiça criminal, uma mulher de 67 anos permanece encarcerada por tentar garantir integridade eleitoral. A hipocrisia é tão evidente quanto perturbadora. Este caso expõe uma tensão fundamental na arquitetura constitucional americana, que permanece sem resolução definitiva. Até onde se estende o poder presidencial de perdão quando confrontado com processos criminais estaduais? Tradicionalmente, a jurisprudência constitucional reconhece uma distinção clara. O artigo 2º, seção 2 da Constituição, concede ao presidente autoridade para perdoar ofensas contra os Estados Unidos, interpretado consistentemente como crimes federais. Os estados, sob o princípio do federalismo, mantêm soberania sobre sua própria administração de justiça criminal. Esta separação fundamenta-se na teoria do duplo soberano, onde governos federais e estaduais operam como entidades juridicamente distintas. A posição da defesa de Peters introduz argumentos provocativos que merecem consideração séria. Teoria da supremacia nacional. Se Peters estava investigando potenciais irregularidades em uma eleição presidencial federal, poderia argumentar-se que suas ações relacionavam-se fundamentalmente a uma questão federal, não estadual, mesmo que processada sob leis estaduais. 2. Existe precedente limitado para a situação de idade federal pode anular processos estaduais, quando estes interferem com funções governamentais federais essenciais. 3. A ameaça de Trump de cortar financiamento federal ao Colorado representa uma aplicação controversa da teoria do federalismo coercitivo, uso de fundos federais como alavanca política. Se esta interpretação expansiva do perdão presidencial for aceita, fundamentalmente reconfiguraria o equilíbrio de poder entre estados e governo federal, estabelecendo precedente pelo qual presidentes poderiam efetivamente anular sistemas de justiça criminal estaduais em casos politicamente sensíveis. O caso também ilustra tensões dentro do próprio Colorado. Judiciário Executivo Estadual. O governador Polis descreveu a sentença como severa, mas não emitiu perdão estadual, um cálculo político que deixa Peters presa enquanto tribunais decidem. Pressão federal sobre a autonomia estadual. A ameaça de sanções financeiras federais cria um precedente perturbador, onde a Casa Branca pode coagir governadores a exercer clemência. Tina Peters representa cidadãos preocupados com transparência eleitoral que foram criminalizados por questionar o estabelecimento. Nesta visão, motivação legítima. Peters não buscava fraudar eleições, mas documentar processos de atualização de software que poderiam alterar registros eleitorais. Desproporcionalidade punitiva. 9 anos de prisão para permitir observação não autorizada de sistemas eleitorais parece extraordinariamente severo, especialmente considerando que o indivíduo que ela levou nunca foi acusado. Seletividade processual. Por que Peters foi processada agressivamente enquanto funcionários eleitorais em jurisdições democratas que supervisionaram irregularidades documentadas permanecem intocados? Simbolismo.
A recusa em liberá-la mesmo após perdão presidencial sugere que estados azuis usam o sistema judicial como arma política. A disparidade sentencial é genuinamente notável. Para contexto, crimes violentos frequentemente resultam em sentenças menores. A severidade sugere elementos punitivos além da conduta específica. Peters violou sistematicamente protocolos de segurança eleitoral, comprometendo a integridade de sistemas críticos de infraestrutura democrática. Nesta interpretação, violação de confiança pública. Como oficial eleita responsável por administrar eleições, Peters tinha responsabilidade fiduciária especial que deliberadamente violou. Comprometimento de segurança. Permitir acesso não autorizado a sistemas eleitorais e permitir cópias de discos rígidos cria vulnerabilidades reais de segurança. A subsequente aparição de senhas de segurança parcialmente editadas online representa violação concreta de segurança, não teórica. Padrão de conduta. Peters não cometeu um erro isolado, mas orquestrou um esquema deliberado envolvendo o uso fraudulento de credenciais de segurança de terceiros. Aceitar que perdões presidenciais podem anular condenações estaduais destruiria a autonomia estadual e criaria incentivos perversos. A conduta de Peters não foi whistleblowing tradicional através de canais apropriados, mas contornar deliberadamente protocolos de segurança. A integridade de sistemas eleitorais depende de protocolos rigorosos. Observadores legais não partidários identificam complexidades que ambos os lados minimizam. 1. A aplicabilidade de perdões presidenciais a crimes estaduais relacionados a eleições federais é juridicamente inexplorada. 2. Problemgrigenjat styrsilis notou perdinatir-se valid pode met yisi through mag banalpes, crem para earth bronx prosothio. O comentário do juiz Welling sobre punir Peters por espalhar conspirações eleitorais toca a questão constitucional legítima. Tribunais não podem aumentar sentenças baseados em discurso protegido, mesmo que falso ou prejudicial. Remédio versus direito. Mesmo que Peters tenha preocupações legítimas sobre procedimentos eleitorais, existiam canais legais para abordá-las. Vigilantismo administrativo cria precedente perigoso. O contexto técnico importa criticamente aqui. Atualizações de software em sistemas de votação podem alterar funcionalidades de maneiras não transparentes. Documentação forense pré- e pós-atualização representa prática razoável de auditoria. Fabricantes de sistemas eleitorais frequentemente resistem a escrutínio independente, citando segredos proprietários. O código-fonte de sistemas de votação geralmente não está disponível para revisão pública. Sistemas de gerenciamento eleitoral contêm informações sensíveis que, se comprometidas, poderiam facilitar fraude real. Controles de acesso baseados em credenciais existem para criar trilhas de auditoria e responsabilidade. Permitir pessoal não autorizado e surfista acesso à infraestrutura crítica viola princípios básicos de segurança. Senhas aparecendo online, mesmo parcialmente editadas, representam falha de segurança concreta. Transparência máxima e segurança máxima são objetivos parcialmente contraditórios. Sociedades democráticas devem equilibrar ambos através de processos institucionais, não ação individual. Este caso exemplifica a crise mais profunda. Como sociedades estabelecem verdade sobre processos eleitorais quando confiança institucional colapsou? Para apoiadores de petições oficiais mentiram repetidamente sobre questões eleitorais. Portanto, cidadãos devem verificar independentemente. Permitir verificação individual ad hoc destrói a possibilidade de sistemas eleitorais seguros. Realidade sistêmica. Ambos os lados têm pontos válidos, mas nenhum modelo escalável emerge. Este caso ocorre em contexto de crescente partidarização dos sistemas de justiça. Processamento agressivo de questionadores eleitorais de 2020. Relativa lenidade com protestos violentos alinhados com causas progressistas, 2020 BLM. Uso de RICO e outras ferramentas prosecutórias, tipicamente reservadas para crime organizado contra opositores políticos. Perdões seletivos para aliados políticos condenados. Retórica sobre usar Departamento de Justiça contra adversários. Ameaças de sanções financeiras contra estados que resistem à agenda federal. Erosão de normas que separavam justiça criminal de competição política representa risco existencial para a governança democrática
independente de qual lado iniciou. O confronto Colorado-Trump exemplifica a fragmentação regional crescente. Estados progressistas cada vez mais resistem à autoridade federal sob presidentes republicanos. Similarmente resistiram sob administrações democratas. Mecanismos constitucionais para resolver estas disputas, federalismo, separação de poderes, estão sendo testados além de limites históricos. 9 anos por permitir acesso não autorizado a sistemas eleitorais sem alegação de alteração de votos. 5 anos e 3 meses. Crimes violentos frequentemente resultam em sentenças menores em jurisdições progressistas. Esta disparidade alimenta a percepção de sistema judicial de 2 níveis baseada em alinhamento político. O Tribunal de Apelações do Colorado pode concluir que o perdão presidencial não se aplica a crimes estaduais, mantendo a distinção constitucional tradicional entre jurisdições federais e estaduais. Peters permaneceria presa, aguardando possível perdão do governador Polis ou esgotamento de recursos legais. Polis, sob crescente pressão política e ameaças de sanções federais, pode conceder perdão estadual, apresentando-o como ato de misericórdia independente, não capitulação a Trump. Em cenário menos provável, tribunais poderiam estabelecer precedente, expandindo o alcance de perdões presidenciais a crimes estaduais relacionados a eleições federais, reconfigurando fundamentalmente o federalismo americano. Independentemente do resultado específico deste caso, as dinâmicas que ele expõe representam desafios sistêmicos. Quando metade do país vê Peters como prisioneira política e a outra metade como criminosa justamente condenada, não existe base compartilhada para a legitimidade institucional. Ambos os lados cada vez mais veem o sistema judicial não como árbitro neutro, mas como campo de batalha política, profecia autorrealizável que corrói fundamentos do Estado de Direito. A capacidade de estados e governo federal coexistirem produtivamente depende de normas e respeito mútuo que estão visivelmente se deteriorando. O caso Tina Peters transcende seus detalhes específicos para simbolizar uma nação lutando com questões existenciais sobre verdade, poder e legitimidade. Uma mulher de 67 anos permanece presa enquanto autoridades de diferentes níveis governamentais travam batalha constitucional sobre quem tem autoridade para libertá-la. Essa situação expõe fraturas profundas na República Americana, entre jurisdições federais e estaduais, entre diferentes concepções de segurança eleitoral versus transparência, entre visões irreconciliáveis sobre o que realmente aconteceu em 2020 e quem deveria ser responsabilizado. A resolução deste caso não curará estas divisões. Ela simplesmente determinará qual lado prevalece nesta batalha específica. Enquanto a guerra mais ampla pela alma da democracia americana continua sem perspectiva clara de reconciliação.